Cerca de 70 anos após o nascimento de Cristo, membros de uma misteriosa seita religiosa esconderam uma coleção de mais de 900 pergaminhos sagrados em cavernas no deserto da Judéia, às margens do Mar Morto. As mãos da doutora Sarah Chen tremiam enquanto ela segurava o antigo pergaminho sob o monte do templo. Após 30 anos de trabalho arqueológico, ela nunca havia encontrado nada parecido. De todas as cópias do livro de Deuteronômio que temos, esta é a única que preserva todos os 10 mandamentos. Espere um minuto. Esta é a nossa fonte mais antiga para os 10 mandamentos completos. Sim. Uau! O pergaminho parecia estranho de alguma forma. Mais pesado do que deveria ser. Mais antigo do que a datação por carbono consegue medir. Isso não deveria existir. Nesses pergaminhos, encontramos manuscritos bíblicos, cópias da Bíblia 1000 anos mais antigas do que qualquer cópia conhecida anteriormente, além de um tesouro de documentos que nunca tínhamos visto antes. A câmara selada permaneceu intocada por milênios, escondida sob o local mais sagrado da Terra. Mas o que a aterrorizava não era a idade dos pergaminhos ou sua preservação impossível. Era a constatação de que abri-la poderia reescrever 3 grandes religiões e potencialmente desencadear o caos global. Os maiores especialistas do mundo agora se recusam a examinar seu conteúdo. Eles sabem que algumas descobertas são perigosas demais para a humanidade. As escavações do Poço de Warren revelaram algo que desafiou todas as expectativas arqueológicas. Sob o monte do Templo de Jerusalém, existe uma rede de túneis e câmaras que antecede a história registrada. Como sabemos, a Bíblia diz que o rei Davi subiu pelo poço. A fonte de água, que era a entrada para esse poço subterrâneo, está logo abaixo de nós, no local conhecido como Poço Warren. Nós encontramos esse poço. Os corredores de calcário serpenteiam pela rocha como artérias através dos ossos, conectando espaços que não deveriam existir. A descoberta ocorreu durante a manutenção de rotina do sistema de água. Operários que seguiam o antigo poço mais fundo do que qualquer outro já havia ido. Antes, encontraram uma câmara selada. Sem marcas de ferramentas, sem evidências de entrada humana, apenas pedra sólida que, de alguma forma, havia sido esculpida de dentro para fora. O pergaminho repousava sobre um pedestal de pedra no centro da câmara, um papiro perfeitamente preservado em condições que deveriam ter destruído o material orgânico séculos atrás. A tinta permanecia vibrante, quase úmida. A escrita cobria ambos os lados em 3 alfabetos distintos que não deveriam coexistir: hebraico antigo, aramaico e algo mais, algo ainda mais antigo. As propriedades físicas por si só não fazem sentido. A datação por radiocarbono sugere que o papiro tem mais de 3.000 anos, mas seu estado de conservação desafia todas as leis da decomposição. A câmara não apresentava sinais de condições atmosféricas especiais, dessecantes ou selos de proteção, apenas espaço vazio e uma preservação impossível. A equipe do Dr. Chen documentou tudo antes de alertar a autoridade israelense de antiguidades. As fotografias mostram textos que parecem mudar sob diferentes iluminações, palavras que parecem se rearranjar entre as imagens, símbolos que não correspondem a nenhum sistema de escrita antigo conhecido. O próprio local conta uma história aterradora. Esta câmara fica diretamente sob a pedra fundamental, o local mais sagrado do judaísmo, o lugar exato onde Abraão se preparou para sacrificar Isaac, onde Salomão construiu o primeiro templo, onde os muçulmanos acreditam que Maomé ascendeu aos céus. 3 religiões, uma câmara, um pergaminho. O sistema de túneis se estende muito além do que as escavações oficiais revelaram. O radar de penetração no solo sugere a existência de câmaras que se estendem sob toda a cidade antiga. Algumas seladas, outras desmoronadas, todas intocadas pela arqueologia moderna. Mas é a posição da câmara que intriga os especialistas.
Todas as principais tradições religiosas situam seus eventos mais sagrados exatamente acima deste local. O pergaminho não foi escondido aleatoriamente. Ele foi colocado no centro espiritual de 3 religiões que aguardavam. O pedestal de pedra contém inscrições que antecedem os alfabetos conhecidos, símbolos que não constam em nenhum banco de dados arqueológico. A habilidade artesanal demonstra um conhecimento avançado de engenharia e astronomia. Quem construiu isso entendia de mecânica celeste e engenharia estrutural melhor do que civilizações que vieram séculos depois. As leituras de temperatura dentro da câmara permanecem constantes, apesar das variações sazonais na superfície. A composição do ar não mostra sinais de estagnação, apesar de milênios de isolamento. O espaço existe fora das leis físicas normais, preservado por métodos que não compreendemos. Imagens de segurança da escavação mostram algo mais que aterroriza a equipe de pesquisa. O pergaminho parece emitir sua própria luminescência tênue, não reflexo de iluminação artificial nem fosforescência de conteúdo mineral. O pergaminho brilha com uma luz interna que se intensifica quando nos aproximamos. O exame preliminar do Dr. Chen revelou uma densidade de texto que não deveria ser possível. A escrita cobre toda a superfície disponível, incluindo áreas que parecem em branco a olho nu. A fotografia ultravioleta revela camadas adicionais de texto escritas com tintas invisíveis sob luz normal. A câmara contém outros artefatos, tabuletas de pedra, objetos de metal de composição desconhecida, todos perfeitamente preservados, todos aguardando uma análise que talvez nunca aconteça. Porque todos que viram o pergaminho concordam com uma conclusão aterradora. Abri-lo poderia destruir tudo o que acreditamos sobre a história da humanidade. Os manuscritos do Mar Morto reescreveram tudo o que pensávamos saber sobre o judaísmo e o cristianismo primitivos. Quando esses textos antigos emergiram das cavernas de Qumran em 1947, destruíram séculos de certeza religiosa. Os estudiosos descobriram versões de livros bíblicos que contradiziam as escrituras aceitas, histórias que haviam sido editadas, passagens que haviam sido completamente removidas. O caos teológico foi imediato. Se essas versões antigas fossem autênticas, o que isso significaria para a prática religiosa moderna? Quais textos representavam a verdade divina? Os manuscritos revelaram que livros sagrados haviam sido alterados, compilados e reescritos por mãos humanas ao longo dos séculos. Mas os manuscritos do Mar Morto foram apenas o começo. A biblioteca de Nag Hammadi, descoberta no Egito, continha evangelhos que as primeiras autoridades cristãs haviam tentado destruir. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena. Esses textos apresentavam versões radicalmente diferentes dos ensinamentos de Jesus e da natureza da salvação. De repente, a narrativa unificada do cristianismo primitivo desmoronou. Não se tratava de interpretações heréticas escritas séculos depois. Eram relatos contemporâneos que os pais da Igreja haviam sistematicamente eliminado dos registros oficiais. Os textos de Nag Hammadi revelaram que o cristianismo primitivo era muito mais diverso, complexo e controverso do que qualquer um imaginara. Cada descoberta desencadeou uma guerra acadêmica. Acadêmicos que construíram suas carreiras com base em interpretações estabelecidas viram o trabalho de suas vidas minado por antigos pergaminhos. Instituições religiosas enfrentaram questões existenciais sobre a autenticidade de suas crenças fundamentais. A inscrição de Geoísta quase causou uma crise diplomática. Essa tábua de pedra, supostamente do templo do rei Salomão, continha um texto que poderia ter validado as reivindicações judaicas sobre o monte do templo. A inscrição descrevia reparos no primeiro templo e mencionava detalhes arquitetônicos específicos que correspondiam aos relatos bíblicos. Se autêntica, a tábua teria fornecido provas arqueológicas de que o templo judaico existiu exatamente onde hoje se encontra o Domo da Rocha. As implicações políticas foram explosivas. A inscrição poderia ter justificado as reivindicações judaicas para a reconstrução do templo,
potencialmente desencadeando uma guerra no Oriente Médio. A controvérsia consumiu os círculos acadêmicos por anos. Especialistas analisaram a pátina da pedra, a gramática da inscrição e as marcas das ferramentas utilizadas na talha. Alguns a declararam autêntica. Outros insistiram que se tratava de uma falsificação moderna criada para inflamar tensões religiosas. O debate revelou como os textos antigos não existem isoladamente no meio acadêmico. Eles carregam um peso político que pode remodelar conflitos modernos. A inscrição de Jeoás mostrou como as descobertas arqueológicas se tornam armas em disputas religiosas e territoriais contemporâneas. Toda grande descoberta textual segue o mesmo padrão. A empolgação inicial dá lugar ao debate acadêmico, que se intensifica em controvérsia religiosa, que explode em conflito político. Palavras antigas escritas em pedra e pergaminho têm o poder de desestabilizar governos modernos e desafiar instituições religiosas bilionárias. O padrão se repete porque esses textos atacam os fundamentos da autoridade religiosa. Quando se revela que os livros sagrados são construções humanas, editadas e alteradas ao longo dos séculos, o mandato divino das instituições religiosas desmorona. Se os textos não são perfeitos, as interpretações construídas sobre eles também não o são. É por isso que o pergaminho do Monte do Templo aterroriza os especialistas. Descobertas anteriores desafiaram tradições religiosas específicas. Os manuscritos do Mar Morto afetaram principalmente o judaísmo e o cristianismo. Os textos de Nag Hammadi visavam a teologia cristã primitiva. A inscrição de Jeoás ameaçou as relações modernas entre Israel e Palestina. Mas este pergaminho está localizado sob o local mais sagrado de 3 grandes religiões simultaneamente. O conteúdo desse pergaminho pode, simultaneamente, minar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O potencial para um caos religioso global deixou de ser teórico. É inevitável se palavras erradas forem escritas nesse antigo pergaminho. 4 teorias dominam as conversas privadas entre os principais arqueólogos bíblicos do mundo. Nenhum deles se pronunciará oficialmente sobre essas possibilidades. Cada uma delas representa uma ameaça existencial para bilhões de fiéis em todo o mundo. A primeira teoria centra-se na localização dos tesouros do primeiro templo e na legitimidade das reivindicações religiosas modernas. De acordo com essa hipótese, o pergaminho contém inventários e mapas detalhados que mostram onde os artefatos do Templo de Salomão foram escondidos antes da conquista babilônica. Estamos no lado sul do Monte do Templo. Estes são os degraus que levam ao Monte do Templo e ao Templo. Não apenas ouro e prata, mas também a Arca da Aliança, as tábuas de pedra originais e objetos rituais que comprovam as dimensões e a localização exatas do templo. Se verdadeiras, essas informações poderiam validar as alegações judaicas de reconstruir o templo sobre seus alicerces originais. Mas aqui está a parte assustadora. O pergaminho também pode revelar que o templo foi construído em outro lugar que não o atual Monte do Templo. Evidências arqueológicas que apoiam uma localização alternativa minariam tanto as reivindicações judaicas sobre o local, quanto as afirmações islâmicas sobre a importância do Domo da Rocha. As ramificações políticas seriam imediatas e catastróficas. Os linha-dura israelenses exigiriam direitos de escavação com base nas revelações do pergaminho. As autoridades palestinas resistiriam a quaisquer mudanças no status quo. O delicado equilíbrio que mantém a paz em Jerusalém entraria em colapso da noite para o dia. A segunda teoria é ainda mais explosiva. Especialistas acreditam que o pergaminho pode conter um relato alternativo da crucificação e ressurreição de Jesus, escrito por testemunhas contemporâneas. Não as versões suavizadas que entraram no Novo Testamento, mas testemunhos brutos e não editados de pessoas que realmente estavam lá. Esse relato poderia revelar detalhes que contradizem crenças cristãs fundamentais. E se Jesus sobreviveu à crucificação? E se a ressurreição foi mal compreendida ou deturpada por escritores posteriores?
E se toda a base teológica do cristianismo for construída sobre testemunhos incompletos ou alterados? 2 bilhões de cristãos baseiam sua fé nos relatos dos evangelhos sobre esses eventos. Um documento contemporâneo que contradiga essas histórias não apenas desafiaria a teologia cristã, mas também destruiria a certeza religiosa que une as comunidades cristãs em todo o mundo. A terceira teoria atinge o Islã com um potencial igualmente devastador. O pergaminho poderia documentar práticas religiosas pré-islâmicas em Meca que contradizem diretamente os ensinamentos do Alcorão sobre o significado espiritual da cidade. Se o texto revelar que Meca era um centro de culto politeísta em vez de devoção monoteísta, isso minaria as afirmações do Islã sobre a história sagrada da cabana. A tradição islâmica afirma que Abraão e Ismael construíram a cabana como um local de culto monoteísta. Mas e se as evidências arqueológicas mostrarem que o local era dedicado a múltiplas divindades? E se as práticas religiosas descritas no pergaminho contradisserem a versão do Alcorão sobre a espiritualidade árabe pré-islâmica? 1,5 bilhão de muçulmanos enfrentariam uma crise de fé que poderia fragmentar o mundo islâmico. As autoridades religiosas seriam forçadas a escolher entre aceitar as evidências arqueológicas ou rejeitar completamente a metodologia científica. A quarta teoria representa o pior cenário possível. O pergaminho poderia conter planos arquitetônicos detalhados e instruções religiosas para a reconstrução do templo judaico, escritas com autoridade divina, que as 3 religiões teriam que reconhecer. Pense nas implicações. Se o pergaminho fornecer projetos divinamente ordenados para a reconstrução do templo, a lei religiosa judaica exigiria ação imediata. Mas a construção do terceiro templo implicaria a remoção do Domo da Rocha e da mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã. O Domo da Rocha é um dos edifícios mais icônicos do mundo, aparecendo em pôsteres de viagem por toda parte. Isso não seria mais uma disputa política. Seria uma guerra religiosa justificada por textos antigos que carregam um mandato divino. Todos os compromissos e soluções diplomáticas que mantiveram a relativa paz em Jerusalém se tornariam irrelevantes diante do que os fiéis considerariam uma ordem divina direta. Cada teoria representa mais do que uma controvérsia acadêmica. Elas ameaçam as narrativas fundamentais que dão sentido a bilhões de vidas. A identidade religiosa, o patrimônio cultural e a legitimidade política dependem da precisão histórica das histórias sagradas. Os especialistas entendem o que está em jogo. Abrir o pergaminho poderia deslegitimar simultaneamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O Monte do Templo é sagrado para 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. 3 religiões que sobreviveram à perseguição, à guerra e à modernização podem enfrentar sua maior ameaça existencial por meio de um único documento antigo. É por isso que elas estão aterrorizadas, não com o que o pergaminho possa dizer, mas com o que a humanidade poderá fazer ao se deparar com verdades para as quais não está preparada. A Autoridade de Antiguidades de Israel implementou protocolos de sigilo sem precedentes poucas horas após a descoberta dos pergaminhos. Níveis de classificação inexistentes foram criados especificamente para essa descoberta. O acesso requer autorização de 3 ministérios governamentais distintos e aprovação de autoridades religiosas representando as 3 principais religiões. A equipe do Dr. Chen foi imediatamente obrigada a manter sigilo sob acordos que acarretam sanções penais. Suas anotações de pesquisa foram confiscadas. Arquivos digitais foram transferidos para servidores seguros com criptografia de nível militar. Até mesmo familiares foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade após as verificações de segurança. Mas o sigilo se estende muito além das fronteiras israelenses. O Vaticano alocou recursos para o projeto discretamente poucas semanas após a descoberta inicial. O cardeal Aleandro Torretti, o principal estudioso bíblico da Igreja, chegou a Jerusalém sob cobertura diplomática,
Sua missão oficial envolvia o diálogo interreligioso de rotina. Seu verdadeiro propósito era negociar o envolvimento da Igreja Católica em qualquer decisão sobre a abertura do pergaminho. Os arquivos do Vaticano contêm documentos que fazem referência a descobertas semelhantes ao longo da história. Textos antigos que foram discretamente adquiridos e selados para evitar o caos teológico. A Igreja tem experiência em lidar com conhecimento perigoso e aplicou os mesmos protocolos ao pergaminho do Monte do Templo. As autoridades islâmicas agiram com igual discrição. A WAF, Força de Amparo à Pesquisa Islâmica, que administra o Monte do Templo, iniciou negociações nos bastidores com autoridades israelenses, apesar de décadas de hostilidade pública. Representantes da Universidade Al-Azhar, no Cairo, a instituição mais prestigiosa do islamismo sunita, participaram de discussões confidenciais sobre as implicações dos pergaminhos. A cooperação da UF revela a gravidade da situação. Trata-se de autoridades religiosas que normalmente se recusam a reconhecer o trabalho arqueológico israelense no Monte do Templo. Herodes o Grande construiu o Monte do Templo com várias entradas monumentais diferentes. A disposição deles em participar da tomada de decisões conjuntas demonstra que eles entendem a ameaça existencial que o pergaminho representa para a teologia islâmica. Os resultados da datação por carbono foram classificados antes da conclusão da análise. O laboratório responsável pelos testes recebeu instruções para interromper todo o trabalho até que o governo revisasse o caso. Os dados preliminares que sugeriam a idade impossível dos pergaminhos foram imediatamente restritos a funcionários com as mais altas autorizações de segurança. 3 tentativas de datação distintas foram realizadas em diferentes instalações. Cada uma produziu resultados que desafiaram a explicação científica. A idade dos pergaminhos, consistentemente, ultrapassou os limites de precisão da datação por radiocarbono. A qualidade da preservação sugeriu condições ambientais que não poderiam existir na câmara onde foram encontrados. Um acordo internacional foi negociado discretamente para adiar indefinidamente a abertura do pergaminho. Representantes de Israel, da Autoridade Palestina, do Vaticano, da Arábia Saudita e do Egito participaram de discussões que oficialmente nunca aconteceram. O acordo estabelece protocolos de custódia conjunta e exige consentimento unânime antes de qualquer exame do conteúdo dos pergaminhos. O documento que criou esse acordo não existe em nenhum arquivo oficial. Os participantes assinaram cópias individuais que foram imediatamente guardadas em locais separados. Nenhum governo reconhece a existência do acordo, mas todas as partes respeitam seus termos. Conferências acadêmicas agora evitam discutir o pergaminho por completo. Artigos que fazem referência à descoberta são rejeitados sem revisão. Estudantes de pós-graduação que propõem pesquisas relacionadas à descoberta são redirecionados para outros tópicos que a comunidade acadêmica decidiu coletivamente que certos conhecimentos são perigosos demais para serem explorados. Comunicações privadas entre acadêmicos revelam a extensão de seu medo. Trocas de e-mails obtidas por meio de documentos vazados mostram arqueólogos renomados expressando alívio pelo fato de o pergaminho permanecer lacrado. Eles entendem que suas carreiras, suas instituições e todo o seu campo de estudo podem ser destruídos por quaisquer palavras escritas naquele pergaminho antigo. A conspiração do silêncio não é coordenada por nenhuma autoridade específica. É uma resposta orgânica de pessoas que compreendem as implicações de sua descoberta. Líderes religiosos, autoridades governamentais e especialistas acadêmicos concluíram, independentemente, que a humanidade não está preparada para a verdade contida no pergaminho. A segurança em torno do próprio pergaminho envolve múltiplos sistemas redundantes. O Monte do Templo era o maior complexo religioso do mundo antigo, com 144 mil metros quadrados. A Câmara foi selada com barreiras que exigem a aprovação das 3 autoridades religiosas para serem removidas. Sistemas eletrônicos de monitoramento rastreiam temperatura, umidade e movimentação 24 horas por dia. O acesso requer identificação biométrica e aprovação simultânea de representantes do judaísmo, cristianismo e islamismo.
O pergaminho permanece exatamente onde foi encontrado, intocado, não lido, à espera. A certeza religiosa mantém a ordem social de maneiras que a maioria das pessoas jamais considera. Bilhões de indivíduos organizam suas vidas em torno de narrativas sagradas que dão sentido à existência, à morte e ao comportamento moral. Quando essas narrativas desmoronam, os alicerces psicológicos e sociais da civilização desmoronam com elas. A história oferece precedentes aterradores. A civilização maia enfrentou uma crise de autoridade religiosa quando cálculos astronômicos provaram que seu calendário sagrado era falho. Os cidadãos perderam a fé no mandato divino que justificava a autoridade imperial. A coesão social desintegrou-se à medida que movimentos religiosos rivais ofereciam versões contraditórias da verdade e da salvação. O pergaminho do Monte do Templo representa uma ameaça singular, pois pode, simultaneamente, minar 3 grandes religiões. Descobertas anteriores já haviam desafiado crenças individuais. Este documento poderia desencadear uma crise global de autoridade religiosa, afetando mais de 4 bilhões de fiéis em todo o mundo. A sociedade moderna depende de instituições religiosas para serviços sociais, orientação moral e organização comunitária. Igrejas, mesquitas e sinagogas fornecem bancos de alimentos, hospitais, escolas e organizações de caridade que os governos não conseguem substituir. Se a autoridade religiosa ruir, esses sistemas de apoio desaparecem da noite para o dia. O impacto psicológico seria igualmente devastador. A fé religiosa oferece respostas para questões fundamentais sobre propósito, significado e mortalidade. Quando os textos sagrados se revelam construções humanas em vez de revelações divinas, os fiéis enfrentam crises existenciais que podem desencadear depressão, ansiedade e isolamento social. Mas o verdadeiro perigo reside em como diferentes grupos reagiriam à crise. Alguns fiéis rejeitariam completamente as evidências arqueológicas, refugiando-se em um fundamentalismo que nega a metodologia científica. Outros abandonariam a fé por completo, criando um vácuo espiritual que ideologias extremistas poderiam explorar. O conflito resultante não seria mais entre religiões, seria entre aqueles que aceitam a verdade baseada em evidências e aqueles que rejeitam qualquer questionamento à crença sagrada. Essa divisão poderia fragmentar as sociedades em linhas que fariam a polarização política atual parecer trivial. Pense nisso. Se o pergaminho provar que as narrativas religiosas fundamentais são historicamente imprecisas, como os fiéis reagirão? Adaptarão sua fé para acomodar as novas evidências? Será que rejeitam a arqueologia como um engano satânico? Será que concluem que toda crença espiritual é sem sentido? Cada resposta gera diferentes formas de caos social. A adaptação religiosa exige uma flexibilidade teológica que muitas instituições não possuem. A rejeição da ciência mina o pensamento racional necessário para a civilização tecnológica. O abandono completo da fé elimina as estruturas morais que impedem o colapso social. Os especialistas compreendem essa fragilidade. Eles já viram como descobertas arqueológicas isoladas podem desencadear guerras acadêmicas e controvérsias religiosas. Sabem que abrir o pergaminho poderia liberar forças que nenhum governo ou instituição conseguiria controlar. O pergaminho permanece fechado em sua antiga câmara, aguardando sob o local mais sagrado da Terra. Todos os dias, os maiores especialistas do mundo enfrentam a mesma pergunta aterradora: e se não estivermos preparados para a verdade? Eles sabem que algumas descobertas mudam tudo. Esta pode ser uma delas. Assine para descobrir mais mistérios arqueológicos proibidos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a humanidade.